Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler o final do Evangelho de Mateus, versículo 18 até o versículo 20. São apenas 3 versículos. E nós estamos hoje encerrando a nossa série de mensagens onde nós temos falado a respeito da videira, de nós como uma videira plantada pelo Senhor. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Se você tem a Bíblia, abra a Bíblia aí. Ou você pode acompanhar pela projeção. Vamos ler juntos? O texto diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém. Esse texto é um texto que volta e meia nós precisamos nos relembrar. Volta e meia nós precisamos voltar para isso aqui. Esse é um dos textos-chave do porquê a igreja existe, da nossa razão de existir. Porque Deus instituiu a igreja é dele. O porquê Deus instituiu a igreja, esse texto nos fala muito a respeito disso. Então nós precisamos retornar. Provavelmente, se você permanecer por um bom tempo na igreja, você vai me ouvir outras vezes pregar a respeito desse texto. Nós precisamos retornar. Isso aqui tem tudo a ver com o que nós temos falado a respeito do processo de discipulado. Que nós usamos a videira, e Jesus usa esse exemplo da videira para exemplificar. Jesus, nós poderíamos dizer que ele está nos falando aqui a respeito desse último aspecto do frutificar. E eu quero que a gente possa resumir essa ideia em algumas palavras. Pode passar? Essas 3 palavras que nós temos falado ao longo dessa série, que fazem parte não apenas de algo a ser decorado, aprendido, mas assimilado no coração. Isso aqui é um processo que todo o cristão precisa passar. Nós começamos a nossa série falando a respeito disso, quando falamos a respeito da parábola do semeador, onde nós vimos 4 tipos de solo, e um solo era aquele à beira do caminho, um solo pisoteado, onde a semente não se conectava ao solo. Ela não chegava a se conectar. Ela ficava ali por cima e vinha uma ave e levava embora a semente. Depois nós temos um solo pedregoso onde a semente cai e brota, porque ela se conecta no solo. Mas porque ela não consegue criar raízes, ela não consegue crescer. Ela tem problemas nas raízes e isso impede ela de crescer e ela morre logo. Ela se conecta e morre. Ela não cresce. Depois nós temos aquela semente que ela cai entre espinhos e ervas daninhas. E ela se conecta, ela até cresce, mas ela se torna infrutífera porque aqueles espinhos e ervas daninhas sufocam a planta e ela se torna infrutífera. E por último nós temos a boa terra, onde esse processo acontece por completo. A semente ela se conecta, cresce e
frutifica. Jesus está falando a respeito de 4 tipos de coração, onde o evangelho cai. O se conectar tem a ver com nós nos achegarmos a Cristo, crermos em Jesus, crermos em sua palavra, nos rendermos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas isso é o início de um processo. A caminhada da fé não termina por aqui. É um grande erro nós vivermos a nossa vida como se tivéssemos chegado ao fim, quando apenas iniciamos o processo, como se não houvesse mais nada a ser vivido com o Senhor, como se não houvesse uma transformação diária no coração que precisa acontecer. Mas esse primeiro passo é quando nós entendemos, eu achei a vida. E aí se inicia um processo, nós poderíamos chamar de processo de santificação, nos tornarmos mais parecidos com Jesus, que é o processo do discipulado, é o processo de crescimento. Aquela planta que se conecta, ela precisa crescer. Quando nós estamos conectados na videira, nós crescemos. Não é natural, não é normal que um ramo conectado à videira não cresça, não se desenvolva. Não é natural. É o discipulado, o amadurecimento, aprofundamento da comunhão com os irmãos, aprofundamento da comunhão com o Senhor em oração. E o frutificar é a consequência de tudo isso. Porque o natural de um ramo que está conectado na videira é que ele cresça, e o fim desse processo de amadurecimento é o fruto. Ele vai dar fruto. Desenvolver o fruto do Espírito, nós falamos a respeito disso na outra semana. Esse fruto do Espírito, ele começa a nascer na vida daquele que está conectado com o Senhor. Mas ele não para por aí. Esse fruto, ele vai além de nós mesmos. Esse fruto, ele também é evidenciado quando nós, como aqueles que foram chamados à salvação, falamos a respeito dessa mensagem de salvação àqueles que estão perdidos. Isso não para em nós. Esse processo não para em nós. E por isso ele é um processo sem fim. É um processo que vai sempre fazer parte da caminhada cristã. Nunca vai chegar lá. Porque nós sempre precisamos estar nos conectando. Nós sempre precisamos estar crescendo. Porque eu estou crescendo em Cristo, isso não tira o fato de que eu preciso me conectar e permanecer nele. Lembra que Jesus nos fala em João 15? Que nós devemos permanecer nele. Permanecer conectados. Se nós não permanecemos conectados na videira, nós somos como aquele ramo que seca e não serve para mais nada. Então esse é um processo que não tem fim. Até quando eu chego no fim desse processo, eu começo a me aproximar do Senhor e o fruto do Espírito Santo começa a ser evidente na minha vida, as pessoas começam a testificar a respeito disso. Isso não é o fim. Porque agora agora não. Eu sempre tenho essa missão, né? Mas eu tenho uma responsabilidade com a missão que o Senhor me deu. Isso faz parte do meu amadurecimento, do meu crescimento. Eu entendo que eu fui chamado para uma missão. Eu ajudo outras pessoas a atravessarem esse mesmo processo. Nós poderíamos resumir discipulado dessa forma. Eu ajudar alguém a chegar mais perto de Jesus. Talvez você se sinta completamente incapacitado. Seria estranho se você se sentisse muito pronto, muito capaz. Isso seria estranho. Mas a força não vem do nosso braço. Nós vamos ver isso no texto de hoje. Toda autoridade pertence a Ele. E é Ele que nos enviou em missão. Lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, Jesus fala a respeito da sua missão, quando ele diz assim: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus está resumindo mais ou menos o que ele veio fazer nesse mundo, qual é a sua missão. Porque Jesus precisou nascer, viver uma vida justa diante de Deus e morrer para pagar por algo que ele não fez. Por que Jesus fez isso? Porque ele veio aqui para buscar e salvar o perdido. Essa é a missão de Jesus. E como que Jesus segue fazendo isso?
Jesus, ele tem um método que normalmente ele usa para que as pessoas cheguem à salvação. E esse método se chama Igreja de Jesus. É a única forma que Jesus pode salvar pessoas? Não é. Porque nós jamais podemos limitar a multiforme graça de Deus, a forma como ele se revela, se manifesta para cada pessoa. Nós já ouvimos falar a respeito de muçulmanos que sonham com um homem de branco que diz ser Jesus e se convertem. Como é que nós podemos limitar esse Deus que age de tão diversas formas? Nós não podemos limitar o agir de Deus, mas o método que normalmente Jesus usa para alcançar pessoas, para buscar e salvar o perdido, se chama igreja. A igreja é um método de Deus para espalhar essa mensagem de salvação pelo mundo. Desde que o mundo é mundo, desde que o mundo existe, você tem noção de quantas gerações já passaram por aqui? Pessoas que transitaram por onde nós estamos, pessoas que moraram onde você mora, pessoas que a gente não faz ideia. Muitas pessoas já passaram por aqui, e quando nós passarmos, muitas pessoas ainda vão passar, a não ser que Jesus volte antes. Nós estamos aqui agora, ocupando esse lugar, ocupando esse planeta, ocupando esse mundo, mas a nossa vida passa como um sopro, nós sabemos disso. E você já parou para pensar que nós somos a única geração que pode alcançar essa geração? Você já parou para pensar que os crentes que vivem hoje espalhados pelo mundo são a única igreja que Jesus tem como método para espalhar a sua salvação nesse mundo? Só tem essa geração para alcançar essa geração. Não vai ressuscitar os profetas do passado, não vão ressuscitar os grandes missionários que nós ouvimos falar, as grandes biografias que nós ouvimos a respeito. E é tão bom se alimentar, né? Ver a fé de grandes homens e mulheres do passado. Mas os perdidos dessa geração precisam dos salvos dessa geração para levar a mensagem de salvação. Não serão os profetas do passado que vão ressuscitar para pregar para essa geração. Vamos olhar para esse texto. Jesus nos fala a respeito de uma missão. E quando Jesus fala a respeito da missão, nós precisamos compreender que tudo parte de Jesus. Tudo parte de Jesus. A missão, ela vem do próprio Deus. A missão começa com Jesus. É isso que nós vemos ali no versículo 8. E nós vamos ver que a missão ela é centrada em Jesus e a missão ela termina com Jesus, ela é cumprida com Jesus, é por Jesus, tudo é dele, por ele, para ele. Nada é nosso. Nada é nosso, nada pertence a nós. A missão começa com Jesus. O texto diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Depois disso, Jesus os envia para a sua missão. Mas a base que Jesus tem para enviar o seu povo a ser missionário nesse mundo é a sua própria autoridade. É porque ele é o dono de toda a autoridade. Tem uma frase, eu não sei de quem que é, que diz assim: Deus não tem uma missão para a sua igreja. Deus tem uma igreja para a sua missão. Deus não tem uma missão para a igreja. Ele não reuniu um povo e pensou: agora eu vou ter que dar alguma coisa para esse povo fazer. Deus tem uma missão nesse mundo. Jesus veio buscar e salvar o perdido. E ele tem a igreja como meio para o cumprimento da sua missão.
A nossa missão não começa em nós, mas começa em Jesus. Se a autoridade vem dele, se toda a autoridade vem de Jesus, para o cumprimento dessa missão, eu preciso compreender duas coisas. Eu preciso evitar dois tipos de sentimento. O primeiro deles é o orgulho. Se a autoridade não vem de mim para o cumprimento da missão, isso evita que nós nos orgulhemos. De dizer, olha como eu sou bom, viu como eu faço, viu como eu sou alguém influente, viu como eu converti tal pessoa. Isso não faz o mínimo sentido. Porque a autoridade não vem de nós, isso evita que nós nos gloriemos em nós mesmos, nas nossas capacidades, em como nós podemos ser bons. Porque nada vem de nós, a autoridade não é nossa. O poder não é nosso. Atos 1:8 nos diz que nós receberemos poder quando o Espírito Santo vier sobre nós e seremos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, porque a autoridade é de Jesus, o poder é dele. Não é nosso. Não há razão para se orgulhar. A salvação não foi comprada por nós. Tudo vem de graça, Efésios 2 nos fala isso. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E a missão, ela também não é cumprida na força do nosso braço. Então não há razão para se orgulhar. Esse é o primeiro sentimento que nós precisamos evitar, o orgulho. Mas outro sentimento tão perigoso, tão danoso quanto o orgulho, é o sentimento de autocomiseração. De você falar assim, poxa, eu não consigo. Coitado de mim, eu não faço nada bem, eu não consigo falar, eu não consigo me expressar, Se dependesse do seu poder e da sua autoridade, você teria todas as razões do mundo para se limitar e para dizer, eu não posso, eu não consigo, é demais para mim, eu não consigo falar a respeito de Jesus para alguém do meu lado, eu não posso. Mas da mesma forma, essa autoridade, esse poder não vem de você, não vem de nós. Isso nos liberta de depositarmos a nossa confiança na nossa capacidade, no nosso desempenho. E quando eu falo a respeito de Jesus e alguém não creu, alguém riu da minha cara, eu falo assim, poxa, é porque eu não sei falar direito. Não. O apóstolo Paulo, ele pregava em diversos lugares e a Bíblia relata ali em Atos que de vez em quando ele chegava num lugar e ele anunciava a palavra e muitos riam dele. E diziam, o que está falando? Esse tagarela, esse cara está louco. Mas em meio aos que riam, tinha alguns que criam, que se convertiam, entregavam sua vida a Jesus. Eram salvos. A capacidade não vem de nós. A autoridade, o poder, nada vem de nós. Toda a autoridade foi dada a Jesus. E Ele nos envia no poder da sua própria autoridade. Mateus fala a respeito dessa autoridade de Jesus em diversos lugares. Essa missão que Ele nos dá começa com o reconhecimento da sua autoridade. Se nós não reconhecemos a autoridade de Jesus, nós fazemos apenas aquilo que temos vontade de fazer. E eu falo só quando eu tenho vontade, porque se não tem um reconhecimento de quem é a verdadeira autoridade que me envia a cumprir o ID, a fazer missões, se eu não reconheço quem é essa autoridade, tudo vai depender da minha própria vontade. Tudo depende de mim. Jesus é a autoridade. Em diversos lugares, Mateus nos mostra isso. Eu não vou ler todos os textos, não vou abrir todos os textos, mas se você está com o livro de Mateus aberto, ali no capítulo 7, nós vemos no final do Sermão do Monte, versículo 28 e 29, nós vemos Jesus sendo reconhecido pelas multidões como alguém que ensinava com autoridade, diferente dos fariseus. A multidão ficava admirada com o ensino de Jesus, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade.
Então, Jesus ensina com autoridade, ele tem autoridade no seu ensino. Aí, logo depois, no capítulo 8, versículo 1 ao 13, nós vemos Jesus curando algumas pessoas. Jesus cura um leproso, Jesus cura o servo de um centurião. Então, Jesus tem autoridade, não apenas na sua forma de falar, de ensinar, Jesus tem autoridade sobre as enfermidades. Jesus também tem autoridade sobre a criação. No mesmo capítulo 8, nós vemos Jesus acalmando a tempestade. Porque a criação está submissa ao Senhor. Ele é o dono de toda a autoridade. Capítulo 9, versículo 6, nós vemos Jesus curando um paralítico, mas antes de curar o paralítico, ele diz: os teus pecados estão perdoados. E esse milagre que Jesus faz é muito emblemático, porque ele é justamente... Jesus faz um milagre da cura física para que as pessoas soubessem que ele tem autoridade para perdoar pecados. O pastor Juninho pregou a respeito desse texto, né? Ali em Mateus capítulo 10, no primeiro versículo, nos fala que Jesus tem autoridade sobre Satanás e sobre os demônios. Ele envia os seus discípulos a pregar, a expulsar demônios, porque Jesus tem autoridade sobre o mundo espiritual, sobre demônios, sobre tudo isso. Ele tem autoridade. Jesus também tem autoridade sobre os seus discípulos. Aqueles que o servem estão debaixo da sua própria autoridade, tanto que nesse episódio ele os envia com a sua autoridade a cumprirem o ministério que ele os enviou. A autoridade vem de Jesus e os seus discípulos se submetem a essa autoridade. E, por fim, nós vemos lá no final do livro, lá em Mateus 28, que Jesus tem autoridade sobre o último inimigo, sobre a morte. Jesus ressuscitou. Jesus já havia ressuscitado Lázaro, seu amigo, e agora ele mesmo vence a morte. A morte não consegue o parar, não consegue o derrotar. Ele tem toda a autoridade. Isso é o decreto máximo de autoridade. Nem a morte tem autoridade sobre Jesus. Ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele é o dono de toda a autoridade. É esse dono de toda a autoridade que nos diz por que nós existimos como igreja. Porque esse é o dono de toda a autoridade e foi ele que instituiu aquilo que nós chamamos de igreja. A igreja não pertence a nós, a igreja não é um clube de pessoas que têm os mesmos interesses. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Pertence a ele, foi comprada por alto preço e ele tem toda a autoridade. Ele é o dono da autoridade. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 12 a 19, Paulo fala a respeito dessa ressurreição de Cristo, aquele que tem autoridade sobre a morte. E Paulo diz assim, que se não existe ressurreição, Jesus não ressuscitou. Alguns estavam questionando a respeito da ressurreição. Mas pode ser verdade isso aí? Será que de fato Jesus ressuscitou? Será que nós vamos ressuscitar no último dia? Isso aí não pode ser verdade. E aí Paulo fala que se não há ressurreição, então Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, nós precisamos estar desesperados. Se é mentira que Jesus ressuscitou, nós estamos em desespero completo. Porque nós somos falsas testemunhas de Deus. Nós estamos propagando algo que é uma mentira. Estamos sendo falsas testemunhas. Nós estamos nos nossos pecados, nós permanecemos nos nossos pecados. Se Jesus não venceu a morte, que esperança eu tenho de um dia vencer? Afinal de contas, nós só cremos na ressurreição, nós só cremos em céu, nós só cremos em vida eterna. Nós só cremos nisso porque Jesus ressuscitou. Porque Ele venceu a morte e venceu ela por nós. Nós venceremos porque Ele venceu. E se Jesus não ressuscitou, Paulo termina dizendo, nós somos os mais dignos de pena, de compaixão, nós somos... Não tem esperança nenhuma mais.
Como é que você tem olhado e vivido a sua vida diante do fato de que Jesus tem toda a autoridade na mão? Você tem crido na autoridade de Jesus? Quando você ora, colocando alguma situação diante dele, você crê que ele tem autoridade para isso? Se nós cremos que ele tem autoridade para nos responder em qualquer situação, para cuidar de nós em qualquer situação, nós cremos também que ele tem autoridade sobre as nossas vidas, que ele pode fazer de nós o que quiser. Ele pode fazer o que quiser conosco. A nossa vida não pertence mais a nós, a nossa vida foi comprada pelo dono de toda a autoridade. Em segundo lugar, primeiro nós vimos que a missão começa com Jesus. Segundo, a missão ela é centrada em Jesus. Ele é a própria missão. Olha que interessante, é só Jesus. Só Jesus pode fazer uma coisa dessas. A autoridade dele é que começa a missão. E a própria missão é centrada, tem tudo a ver com ele. A missão é apresentar Jesus, a missão é falar a respeito do Evangelho, a missão tem tudo a ver com Jesus. Ser uma igreja centrada em Jesus significa dizer que tudo o que nós fazemos precisa ter Jesus como centro. O que importa é o que o Senhor deseja, não o que nós desejamos. O que tem de fato valor é o que Ele quer e não o que nós queremos. Talvez se fosse perguntar a cada pessoa como a igreja deveria ser, cada um de nós tem uma opinião diferente. Isso é completamente natural. Todos nós vamos ter opiniões diferentes a respeito de como nós pensamos que a igreja deveria ser. Agora, será que isso é o mais importante? Ou o mais importante é como Jesus quer que a igreja seja, como Ele queria que fosse? Versículo 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e a parte A do versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Já expliquei isso em algum momento, mas quando a Bíblia fala, algumas versões bíblicas, né, vão falar: ide por todo mundo. Ide fazer discípulos, né? Ide e fazer discípulos. E essa frase, ela pode nos dar a entender de que Jesus está nos dando duas ordens aqui. Vão e façam discípulos. Ide fazer discípulos. Mas nesse texto existe apenas uma ordem de Jesus. Essa palavra ide, na língua grega, o tempo verbal dela está mais parecido com o gerúndio, que ficaria mais ou menos indo, ou tendo ido, enquanto vai. Mais ou menos essa ideia do texto. E quando Jesus fala ide fazer discípulos, ele está dizendo assim: indo, façam discípulos. A ordem aqui não é ir, a ordem é fazer discípulos. E Jesus pressupõe aqui que o ir vai fazer parte disso. Não quer dizer que ele diz assim, não precisa ir, só faça discípulos. Não, não é isso. Ele está dizendo assim, enquanto você vai no meio do caminho, faça discípulos. Por que isso é uma diferença importante? Eu queria ressaltar isso. Porque se nós entendermos que o id é uma ordem, fazer discípulos é uma ordem subsequente, né? Se nós compreendermos dessa forma, nós vamos imaginar que fazer discípulos é quando eu for.
Eu vou e aí eu faço discípulos. E tem muitas pessoas que querem fazer missões, querem ser missionários na África, na Europa, querem ir para um seminário, querem se preparar para então serem missionários. Eu quero estudar para ser um missionário. Mas não fala de Jesus para sua família. Não fala de Jesus onde está. Não fala de Jesus no seu trabalho. Não fala de Jesus e imagina que eu preciso ir para algum lugar para então eu me preparar e então eu ser um missionário, então eu fazer discípulos. Um pregador muito famoso, chamado Spurgeon, sei que muitos conhecem, ele falava assim, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Porque a ordem de Jesus é para que todo aquele que foi alcançado pela salvação seja um missionário. Todo aquele que foi salvo é comissionado por Jesus para a sua missão. Indo fazer discípulos. No meio do caminho. Enquanto você não chegou ainda onde você quer chegar. Ali é o caminho onde você está podendo falar a respeito de Jesus. Ajudar alguém a se aproximar de Jesus. Fazer discípulos não é você ensinar tudo para essa pessoa. Você formar essa pessoa por completo. Não, nós muitas vezes achamos que é algo tão fora da casinha e tão impossível para nós porque nós imaginamos que eu preciso de um super preparo e um curso de teologia completo para conseguir ajudar alguém a dar um passo para mais perto de Jesus. Nós podemos traduzir dessa forma. Ajudar alguém a dar um passo para mais perto de Jesus. Você não precisa ajudar a pessoa a dar todos os passos para perto de Jesus. Mas você pode. Porque a autoridade não vem de você. Você pode, na autoridade do Senhor, ajudar alguém a dar um passo para mais perto de Jesus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus fala a respeito desse ato inicial da caminhada na fé, da inclusão nesse corpo de Cristo, identificação com os demais discípulos de Jesus, esse batismo. E ele diz assim, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu não sei quantos daqui nasceram em Alegrete. Quem nasceu em Alegrete? Levanta a mão. Tem vários alegretenses. Quem não nasceu no Alegrete e veio para cá por alguma outra razão? Levanta a mão. Meio, né? Metade. Eu também, né? Eu também. Mas você já parou para pensar que Deus te colocou aqui, especificamente, nessa cidade, no bairro que você está, na rua que você está, na família que você está, na igreja que você está. Deus te colocou especificamente nesse lugar para que você pudesse ser usado por Deus ali. Já parou para pensar a respeito disso? Que essa cidade é o campo missionário que Deus te colocou hoje. E se um dia você sair indo pelo caminho, enquanto você for, seja numa cidade, seja em outra, enquanto você for, ali é o lugar onde Deus te plantou para que você ajude pessoas a se aproximarem de Jesus. Esse é o lugar. Não é quando você chegar. Não é o dia que quando eu for transferido para uma cidade, quando eu estiver mais perto da minha família, quando eu for promovido no trabalho, vai me sobrar um pouco mais de recurso para contribuir na obra do Senhor. Quando eu me aposentar, vai me sobrar um pouco mais de tempo para servir ao Senhor. É indo pelo caminho, você tem uma missão no meio do caminho, enquanto você caminha, o que você está esperando? Você está esperando uma situação ideal que nunca vai chegar. E se convencendo de que se não fosse isso, você estaria ajudando. Se não fosse isso, você estaria servindo ao Senhor.
Pare de se enganar. O tempo é hoje. O tempo que Deus nos deu para cumprirmos a missão que Ele nos deu é agora. Nós só temos essa geração para alcançar essa geração. Quando Jesus fala a respeito de ensinar a obedecer, a pergunta que eu faço é: como a gente ensina a obedecer? Você já parou para pensar a respeito disso? Como nós ensinamos alguém a obedecer? Sendo exemplo. Jesus fala ensinando a obedecer, ensinando a guardar a tudo que eu lhes ordenei. Jesus não fala, vão lá e ensinem tudo que eu ensinei para vocês. Jesus não fala isso. Jesus fala, vão lá e ensinem a obedecer a tudo que eu ensinei. Ensinar não é muito complicado. Você coloca 30 crianças dentro de uma sala de aula e você fala assim: olhem, crianças, 2 mais 2, tal. Ó, essa frase no português se fala assim. Você tem uma sala de aula e você ensina conteúdos, inclusive na igreja. Você pode falar assim: ó, isso aqui significa tal coisa. Essa palavra no grego quer dizer indo, não ide. Ensinar é fácil. Agora, ensinar a obedecer envolve viver. Ensinar a obedecer envolve você ser um discípulo. Se você quer fazer discípulos, é necessário que você seja discípulo. Fazer discípulo é coisa para quem é discípulo. Ensinar a obedecer só pode ser feito por aqueles que obedecem. Como é que eu vou ensinar a obedecer se eu não obedeço? Como é que eu vou ensinar aos meus filhos? Filhos, isso é uma luta. Não, refrigerante é ruim, filho. É assim, né? E os nossos filhos ainda são crianças. A gente ora que Deus faça um milagre que eles não gostem disso. Mas eles estão olhando para o exemplo. Eles estão olhando para o exemplo e ele grita mais alto do que aquilo que eu falo. Como é que eu vou ensinar a obedecer? Como é que na minha casa eu vou ensinar os meus filhos a amarem e temerem ao Senhor se eles não me virem orando? Se eles não me virem buscando o Senhor? Se eles não me virem com a Bíblia aberta dentro da minha casa? Como é que eu vou ensinar um colega de trabalho a obedecer a Jesus? Como é que eu vou ajudar ele a dar esse passo para mais próximo de Jesus se ele olha para a minha vida e nada condiz com o que Jesus ensinou? Fazer discípulo é coisa para quem é discípulo de Jesus. E todo aquele que foi salvo por Jesus é chamado para a caminhada do discipulado. Não existem duas classes de filhos de Deus, de crentes, todos são chamados para esse processo de discipulado. Senão a gente começa a imaginar que existe uma classe de cristãos que são mais santos, que obedecem, e outra classe que não, eu só acredito. Todo o que foi salvo, ele é chamado a essa caminhada de discipulado. Todo aquele que se conectou é chamado a crescer e frutificar. Você tem vivido como um discípulo de Jesus? Se eu pudesse perguntar de outra forma, a sua vida pode ser imitada? Alguém pode olhar para a sua vida e aprender a ser cristão a partir disso? Alguém pode olhar para a sua vida e imitar você? Por fim, a missão é realizada com Jesus. A missão começa com Jesus, a missão é centrada em Jesus e a missão ela é realizada com Jesus. O texto termina dizendo assim: e eu estarei
sempre com vocês, até o fim dos tempos. Que alegria a gente poder contar com a presença de Jesus. A missão começa porque Jesus tem autoridade. E a missão continua porque Jesus permanece conosco. Lá em João, capítulo 15, texto que foi pregado na semana retrasada, o texto diz assim, no versículo 5, sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Nós só podemos fazer algo porque Ele tem autoridade, Ele nos envia, e não apenas isso, Ele está conosco. Jesus está conosco. Quando nós oramos pela conversão de alguém, nós estamos orando por algo que Jesus tem interesse. Quando nós oramos pela salvação de um familiar, quando nós oramos por oportunidades de falar do Evangelho, você já experimentou fazer isso? Orar dizendo assim, Senhor, essa semana me dá uma oportunidade de falar do Evangelho. Me dá uma oportunidade de falar a respeito do Senhor, do teu amor, daquilo que o Senhor realizou. Experimenta fazer essa oração. Experimenta. E fique atento. Quando nós falamos a respeito da salvação de pessoas, nós estamos falando do propósito de Jesus ter vindo aqui. Ele veio buscar e salvar o perdido. Então, quando você quer se engajar nessa missão, você tem a presença do próprio Deus ao seu lado, com toda a autoridade, ajudando você no cumprimento da missão que vem dele. Não é pela força do seu braço, não é pela sua capacidade, você nem pode tanto mesmo. Né? A gente é bem limitado. Bem limitado. Mas nós temos a presença do Senhor ao nosso lado. O processo de discipulado ele é um ciclo que nunca termina. Né? Nós nos conectamos com Ele, recebemos uma nova vida com Jesus, nós passamos a aprender de Jesus, é o processo do crescimento, nós aprendemos Jesus, nós aprendemos o jeito de Jesus de fazer as coisas, o jeito de Jesus de pensar, o jeito de Jesus de amar o próximo. Discipulado nada mais é do que aprender Jesus. Né? É aprender Jesus. É aprender a ser como Jesus, é aprender a pensar como Jesus, a amar como Jesus, a nos importarmos com o outro como Jesus, a tratar as pessoas como Jesus, a valorizarmos o que Jesus valoriza, nos importarmos com o que Ele se importa. Diante dessa autoridade, da presença constante de Jesus, nós podemos obedecer a Ele sem medo. Se Ele tem toda a autoridade e Ele está do nosso lado, nada foge do domínio e controle dEle, o que alguém pode fazer contra você? O que o mundo, o que as pessoas podem fazer contra você? E nós precisamos também compreender que quando eu me omito daquilo que o Senhor me chamou para fazer, isso é um ato de rebeldia contra a vontade do meu Senhor. Isso é algo sério. Quantos irmãos aqui são militares? Quem é militar? Levanta a mão. Temos alguns militares na igreja, né? Aqui eu já... para os militares, né? Se o comandante chegasse e falasse, eu não sei qual é a função de cada um, né? Mas dissesse, tem uma missão. Essa semana você vai lá para a Amazônia, você vai ter que ir para lá. Eu tenho amigos que precisaram ir, né? Em missões lá e tudo mais. Mas você tem uma missão, você vai lá para a Amazônia e você vai ficar 5 meses lá. Saímos já nessa semana. Você vai ou não vai? Sei que, dependendo do contexto, dá para escolher. Né? Mas em alguns contextos, a gente não tem nem muita escolha.
O militar não tem nem muita escolha em alguns momentos. E o militar sabe como é essa vida, né? O militar, ele entende como é. A esposa de militar muitas vezes sofre por causa disso, né? Mas os irmãos que não são militares, se um comandante chegasse aqui na porta da igreja e dissesse assim: tu vai lá para a Amazônia amanhã. Tu iria ou não iria? Falou, mas... Vai mandar lá no teu quartel. Aí sim, né? Aí sim. O que eu te fiz? Provavelmente a gente não iria. Eu diria, não. Porque eu não sou militar, então eu não estou debaixo do comando dele. A vida com Jesus é mais ou menos assim. Jesus, ele nos apresenta uma missão. Ele diz, você tem uma missão. A sua missão é fazer discípulos. E a missão já começou. E aquele que é discípulo, ele está debaixo dessa autoridade. Para ele isso não é uma escolha. Para ele isso não é uma escolha. Eu digo assim, tá, Senhor, hoje eu quero, hoje eu não quero. A gente não fala isso para o comandante que é terreno, que é... O militar não fala isso para o seu comandante. Comandante, hoje eu não quero, não. Tu viu o frio que fez essa semana? Não deu para levantar, não pude chegar. Agora, um comandante tem autoridade, né? Agora, para o dono de toda a autoridade, nós damos desculpas. E dizemos, Senhor, hoje eu quero, hoje eu não quero, hoje eu posso, hoje eu não posso, não deu, não consegui. A autoridade não vem de você, vem dele. E o dono de toda a autoridade te enviou em uma missão de resgate. E nós precisamos entender isso. Eu queria encerrar. Mas nós precisamos compreender do que se trata essa missão. Se nós não compreendermos que a autoridade vem de Jesus, nós não compreendemos o teor dessa missão, nós vamos viver dessa forma, sem nos comprometermos com o Senhor, sem nos engajarmos na missão do Senhor. Nós vamos viver assim. Nós precisamos compreender, meus irmãos, do que se trata essa missão. Nós precisamos compreender que o vizinho da minha rua, se morrer sem Cristo, ele está condenado ao inferno. Que o meu familiar que morrer sem Cristo, ele está condenado à eternidade no inferno. Distante de Deus, distante da graça. Esse relacionamento com Deus que nós amamos poder ter. Que nós amamos esse privilégio de termos acesso à graça, acesso ao Senhor. Nós estamos privando pessoas desse acesso. Nós estamos privando pessoas de conhecerem essa graça. E de serem salvos. Salvos da ira de Deus. Todo aquele que morrer sem Cristo. Meus familiares, eles, se morrerem sem Cristo, eles vão chegar diante de Deus. Só eles e Deus. Para apresentar suas obras. E eles vão ser reprovados. Eles vão perecer, eles vão para o inferno, porque as suas obras são ineficazes para pagar o preço. Todos nós somos reprovados pelas nossas obras, mas aqueles que encontraram Cristo foram redimidos, foram salvos da ira de Deus. E essa ira está sobre todo aquele que está sem Cristo. É disso que se trata essa missão. É por isso que nós não podemos negligenciar. Senão nós vamos olhar para a igreja como se fosse o clube. O clube do bolinha, o clube dos garotos, das garotas, onde nós nos reunimos, nós nos alegramos, nós temos coisas em comum. Mas a igreja não é isso. Quando Jesus fala que veio buscar e salvar o perdido, é para que o perdido tenha essa chance de ser redimido de seus pecados.
encontre salvação em Cristo. E Ele está usando as nossas vidas como igreja para o cumprimento dessa missão. A igreja é um método de Jesus para a salvação dos perdidos. É disso que se trata. É disso que se trata. Nos falta urgência porque nos falta compreender as consequências de uma morte, uma vida sem Jesus. De viver sem Cristo e mais do que morrer sem Cristo. Nos falta compreender esse senso de urgência da missão. Só temos essa geração para alcançar essa geração. Não te vem pessoas à mente? Não vem nomes na sua cabeça? Deus não coloca nomes no seu coração, na sua cabeça, de pessoas que estão sem Ele? Pessoas que você tem acesso. Pessoas que Deus colocou você com acesso a ela. E elas não conhecem a salvação. Não conhecem Cristo. Enquanto você vai no meio do caminho com essas pessoas, você pode ser usado por Deus para que pessoas encontrem a salvação. Perguntas para que a gente possa terminar. Nós vamos orar. Eu quero convidar o pessoal do louvor para a gente encerrar. Primeira pergunta. Você tem vivido como um discípulo? Você tem vivido de fato como um discípulo de Jesus? Ou você tem apenas ouvido falar de Jesus? Ou você tem apenas frequentado uma igreja? Você tem vivido de fato como um discípulo? Em segundo lugar, a quem Deus tem te chamado a ajudar a se aproximar de Jesus? Você não é o responsável por salvar a pessoa. A salvação não vem de você, não. A salvação pertence a Deus. Você não vai convencer ninguém com seus argumentos. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas você pode ajudar alguém a dar um passo na direção de Jesus. A olhar para Jesus. A se aproximar de Jesus. Isso você pode fazer. Não na sua autoridade, não no seu poder. No poder do Espírito Santo. Eu queria que, se Deus colocou nomes no seu coração, que você pudesse estar orando por eles agora. E orando por oportunidades de falar a respeito dessa salvação. Que você pudesse estar orando por eles e orando por oportunidades de compartilhar a respeito do Evangelho. Compartilhar a respeito do Evangelho, você também não precisa ensinar toda a Bíblia para essa pessoa. Compartilhar a respeito da salvação que há em Cristo Jesus. Ele morreu pelos seus pecados. Ele venceu a morte. Nós éramos incapazes de pagar o preço e Ele pagou o preço por nós. É disso que se trata o Evangelho. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Você tem coragem de orar pedindo oportunidades de falar de Jesus? Jesus geralmente responde essas orações de forma bem rápida, porque isso é um interesse de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti e eu creio que o Senhor tem colocado nomes nas mentes e corações. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem
incomodado algumas pessoas aqui. Eu creio, Senhor, que algumas pessoas ouviram a voz do Teu Espírito. E em nome de Jesus nós queremos apresentar a vida dessas pessoas diante de Ti. De familiares, de amigos, de colegas, vizinhos, de filhos, pais. Nós queremos apresentar diante do Senhor a vida de cada um deles. E pedir, Senhor, abre uma porta para o Teu Evangelho na vida deles. Abre uma porta para que nós possamos compartilhar a respeito do Teu amor sobre a vida deles. Abre uma porta, Pai. Abre uma porta para que Te conheçam. Abre uma porta, Senhor, para que eles possam se conectar com o Senhor. Abre uma porta para que o Teu Espírito Santo possa entrar e convencê-los do pecado, da justiça, do juízo, guiá-los a Cristo. Abre uma porta, Pai. Vem sobre nossas vidas. Que nós sejamos de fato uma igreja centrada em Jesus e relacional, onde o que importa mais do que a nossa vontade é a Tua vontade. Onde os nossos desejos estão submissos à autoridade do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.